Olá, espero que todos estejam bem. Bom, a gente já viu derivada, ou a gente começou lá, lá para trás, vendo derivada de função potência com expoente natural. 1, 2, 3, né? E aí depois a gente expandiu isso para expoente inteiro. Então, menos 1, menos 2. Agora a gente vai ver isso para expoente racional. Então, vamos ver aqui como é que fica. Se a gente pensar então numa função f de x igual a x elevado a r, onde r é qualquer número racional, então a função vai ser derivável e vejam bem, a derivada vai ser r vezes x elevado a r menos 1. Isso é óbvio, né? Essa fórmula vai ter validade se a derivada no ponto zero para a derivada no ponto zero, né? Então, R deve ser de tal forma que x elevado a r menos 1 esteja definido em algum intervalo aberto contendo zero, né? Então, assim, na verdade, não muda nada, né? Assim, vamos dizer assim, né? Depois eu vou dizer exatamente, isso não tem uma mudança significativa, a mudança que a gente tem é que quando a gente pega, por exemplo, uma função desse tipo aqui, ó, f de x é igual a 4 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, eu posso pensar nisso como uma potência de número racional. Então, a gente pode escrever essa função, vamos lembrar que raiz cúbica de um número é uma potência, né? Vamos escrever isso aqui, né? Elevado a sobre b é a mesma coisa que a raiz bésima de x elevado a a. Né? Então, essa ideia aqui, ela é uma ideia legal para a gente e que a gente vai acabar usando ela aqui agora. Né? Opa, deixa eu marcar aqui. Só dar um destaquezinho para isso aqui. E aí, então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Nessa perspectiva, o que vai acontecer com a nossa função aqui? A gente vai ter raiz cúbica de x ao quadrado. Né? Então, eu posso escrever a minha função como sendo 4 vezes x elevado a 2 terços. Certo? Então, o que vai ser a minha derivada dessa função? 4 vezes 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. Certo? Bom, então isso aqui vai ficar igual 8 terços vezes x elevado, aqui vai ficar 2 terços menos 3. Isso implica, então, que a derivada da minha função vai ser 8 terços de x elevado a menos 1 terço. Beleza? Bom, se eu quiser, eu posso melhorar isso e entender que x elevado a menos 1 terço é 1 sobre x elevado a 1 terço. E x elevado a 1 terço é raiz cúbica de x. Certo? Então, eu posso dizer, finalmente, que a minha derivada é 8 sobre 3 raiz cúbica de x. Certo? Tranquilinho, né? Vamos ver um outro exemplo aqui para ver como que... Deixa eu melhorar isso aqui, que ficou meio ruim aqui, né? Ixi. Eita fé. Consigo recuperar. Nossa senhora, assustei agora aqui. Vamos ver aqui como é que... sim. Vou dar uma melhorada aqui, porque ficou muito ruim aqui, né? Esse 3 aqui não estava aparecendo um 3, né? Agora melhorou, né? Então vamos deixar assim.
Vamos só marcar aqui de vermelhinho, né? Beleza? Bom, vamos ver então como é que seria um outro exemplo, tá bom? Bom, então vamos pegar um exemplo aqui para baixo. Encontre a derivada de raiz de 2x ao cubo menos 4x mais 5. Caramba, hein? Parece um tanto quanto complicado isso, né? Se a gente compreender isso aqui como uma raiz e tal, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeira coisa, é passar isso para uma potência, né? No caso, com expoente racional. Então, a minha função vai ficar f de x vai ser 2x ao cubo menos 4x mais 5 elevado a meio. Né? Lembrando que aqui, quando não tem nada, é raiz quadrada, é 2, né? Beleza, então eu vou agora derivar isso aqui. Bom, isso tem cara de função composta, né? Então vamos fazer a derivada implícita. Eu vou chamar 2x ao cubo menos 4x. Desculpa, derivada implícita não, regra da cadeia. Derivada implícita é a próxima discussão, estou lá na frente já. Eu vou chamar isso aqui de u, então du dx vai ser a derivada disso aqui, vai ser 6, desculpem, 6x ao quadrado menos 4, certo? Vou colocar mais pertinho aqui, né? 6x ao quadrado, né? 2 vezes 3, 6. 3 menos 1, 2. Menos 4. Beleza? E eu tenho, então, que v, meu v, né? É u elevado a meio. Então, o dv du vai ser meio, né? Vem multiplicando, vezes u elevado a meio menos 1. Então, o meu dv du vai ser meio de u elevado a menos meio. Eu vou adiantar aqui, u elevado a meio é 1 sobre u elevado a meio. U elevado a meio é raiz de u. Então, isso vai ficar 1 sobre 2 raiz de u. Então, finalizando aqui, a minha derivada vai ser a derivada da função composta é du dx dv du, certo? Então, eu vou pegar, vamos lá, eu vou pegar isso, du dx, vezes isso, dv du, já é, claro, substituindo o u ali, né? Isso aqui é um... Deixa eu melhorar isso aqui, né? Isso aqui é um u, né? Substituindo o u por 2x ao cubo menos 4x mais 5, tá bom? Então vai ser 6x ao quadrado menos 4, que multiplica 1 sobre 2 raiz de 2x ao cubo menos 4x mais 5. Certo? Se quiser só dar uma melhoradinha nisso aqui, vai ficar 2 raiz de 2x ao cubo menos 4x mais 5 sobre 6x ao quadrado menos 4. Certo? Ah, eu posso ainda dar uma melhorada mais aqui, né? Viajei aqui, gente, ó. Aqui
eu tenho 6 e 4. Dá para colocar o 2 em evidência, né? Então, vamos lá. Colocando, então, o 2 em evidência, a gente vai ter 2, 3x² menos 2. Por que eu vou colocar esse 2 em evidência? Porque aqui no denominador também eu tenho 2, menos 4x mais 5. Finalmente, então, eu chego que f' de x é raiz quadrada de 2x ao cubo menos 4x mais 5, aqui no numerador 3x ao quadrado menos 2. Beleza? Então, como eu disse, a ideia não muda muito. O que vai acabar acontecendo aqui, que vai ser muito comum, é que a gente vai encontrar algumas situações em que a gente tenha que usar a regra da cadeia, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro exemplo. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. Então, encontre a derivada de x ao cubo sobre raiz cúbica de 3x² menos 1. Então, vamos fazer mais ou menos parecido com o que a gente estava fazendo. E aí nós vamos, então, passar esse denominador que está numa forma racional para uma forma de potência, né? Então, isso vai ficar assim, ó. F de x vai ser igual a x ao cubo, e aqui a gente vai ter 3x² menos 1 elevado a 1/3, certo? Mas elevado a 1/3 é a mesma coisa, isso no denominador, né? 1 sobre 3x² menos 1 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 3x² menos 1 elevado a menos 1/3. Então, diminuir um pouquinho aqui, eu vou ter que o f de x vai ficar x3 vezes 3x² menos 1 elevado a menos 1/3. E aí agora eu vou partir para a derivada disso aqui, beleza? Bom, eu tenho então aqui um produto, né? X ao cubo, meu cubo sempre sai muito ruim, né, gente? X ao cubo e 3x² menos 1 elevado a menos 1/3. Então, a derivada do produto, vocês lembram? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Beleza? Então, só um minutinho. Então, vamos lá? Vamos fazer isso separado? Acho que talvez seja melhor, né? Então, a derivada de x ao cubo, essa aqui é fácil, é 3x². Beleza? Vamos agora pensar na derivada de 3x² menos 1 elevado a menos 1/3. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou, para facilitar aqui, chamar esse cara aqui de g, e aí eu vou fazer então a derivada dele, tá? Então, g' vai ser. Então, eu tenho aqui, de novo, a ideia da regra da cadeia, né? Vamos fazer separado aqui? Então, eu vou chamar. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Ó? Vou escrever aqui o g de x, ele é 3x² menos 1 elevado a menos 1/3. Então, eu vou chamar o u de 3x² menos 1, então du dx vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, x2 menos 1, 1,
derivada de 1, 0. E aí eu tenho, então, que o meu v ele é u elevado a menos 1 terço. Então, o dv du vai ser menos 1 terço u elevado a menos 1 terço menos 1. Menos 1 terço. Abre um parênteses aqui. Menos 1 vai ser 3 menos 1 menos 3 menos 4 terços. Beleza? Então, meu dv du vai ser menos 1 terço u elevado a menos 4 terços. A gente já sabe que elevado a menos 4 terços é 1 sobre u elevado a 4 terços. Então, dv du vai ser menos 1 sobre 3 u elevado a 4 terços. Está ficando muito pequenininho para escrever, né? Então, dv du, para fechar aqui, vai ser menos 1 sobre 3 raiz cúbica de u elevado a 4, ou se eu quiser ainda escrever melhor, u elevado a 4 é u elevado a 3 vezes u elevado a raiz cúbica de u elevado a 3 é u, então posso dizer que é menos 1 sobre 3u raiz cúbica de u. Certo? Então agora vamos voltar na nossa aqui e vamos fazer a derivada de g'. Não vai nem caber aqui, né? Vou fazer aqui para baixo. Então, vou escrever aqui, depois eu passo para a derivada de f'. A derivada de g', então, vai ficar a derivada de u dx, tá aqui, ó, tá aqui, certo? É 6x. Vezes, derivada de u dx, vezes a derivada de v du, tá aqui embaixo. Então vai ficar menos, né? Então vou colocar o menos aqui já. Menos, aí eu vou voltar lá o 6x. Esse menos está vindo daqui, tá? Ó, beleza? Então menos 1 sobre 3u ao cubo raiz de u. 1 sobre, sobre 3u ao cubo. Lembrando que o meu u u ao cubo não, u. 3x ao quadrado menos 1, raiz cúbica de 3 de u, né? Que é 3x ao quadrado menos 1. Então, aqui, a gente derivou essa partezinha aqui. A gente derivou isso aqui e a gente já derivou isso aqui que está aqui, ó. Certo? Então, vamos ver agora o que acontece. Vamos finalizar, então, né? Então, a derivada de f' vai ser, eu tenho um produto, vai ser, vamos começar assim, a primeira vezes a derivada da segunda. A primeira é x ao cubo. Tá aqui, né, gente? Ó, aqui, né? Então, a primeira é x ao cubo, vezes a derivada da segunda, que é essa coisa toda grande aqui, ó. Então, vai ficar assim, né, ó, menos 3. Tô achando que eu vou voltar para para essa aqui. Vai ficar, deixa assim já. 3x ao quadrado menos 1 raiz cúbica de 3x ao quadrado menos 1. Aqui no numerador é 6x, mas como a derivada, como x3 aqui, vai ficar 6x4. Ou, vou escrever isso separado, 3x ao quadrado, que é
Eita, tá difícil hoje, hein? É x ao cubo, que é a primeira, vezes a derivada da segunda, vezes 6x. Mais a derivada da primeira vezes a segunda. A derivada da primeira é 3x ao quadrado, e a segunda é isso aqui, né? Que é raiz cúbica, 1 sobre raiz cúbica, não é isso? Raiz cúbica de raiz cúbica de 3x ao quadrado menos 1. Essa aqui está positiva, eu vou colocá-la primeiro. Estou achando que eu vou colocar tudo em função de 3x ao quadrado menos 1. Quer ver? Olha só. Trazendo essa primeira para cá, então vai ficar 3x ao quadrado menos 1, isso elevado a 1/3. Aqui tem 3x ao quadrado, menos. Aqui eu vou voltar para aquela lá, o elevado a 4/3. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3. E aqui no numerador eu vou ter 6x à quarta. Beleza? Bom, vamos dar uma melhorada nessa minha situação aqui, né? Então eu vou ter a seguinte situação. Aqui no numerador eu vou ter 3. O meu numerador comum vai ser exatamente esse, né? Esse, certo? Vai ficar 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3. Isso aqui dividido por isso aqui, então vai ficar 3x menos 1 elevado a 4/3 sobre 3x menos 1 elevado a 1/3 vai ser, vamos escrever isso, 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3 sobre 3x ao quadrado menos 1 elevado a 1/3. Isso aqui é a divisão de potente mesma base, né? Então vai ser 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3 menos 1/3, 3. 3/3, que é exatamente 1. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 1. Menos, isso dividido por isso dá a mesma coisa, 6x elevado a 4. Certo? Então, daqui então eu tenho que vai ficar 9x ao quadrado menos 3 menos 6x elevado a 4. E aqui no denominador eu tenho 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3. Eu tenho um 3 comum aqui, vou colocar o 3 em evidência. Vai ficar 3 que multiplica 3x ao quadrado menos 1 menos 2x à quarta sobre 3x ao quadrado menos 1 elevado a 4/3. Bom, isso aqui dá 1. Então, finalmente, a gente escreve a derivada como sendo... Acho que eu vou deixá-la dessa forma.